A palavra de Deus diz assim em Efésios 4:17: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado, em verdade, justiça e santidade. E você diz amém? Poder sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. E a Deus toda honra, toda glória e todo o louvor seja dado ao nosso Deus. Amém? Meus amados irmãos, nós lemos aqui no capítulo 4, do verso 17 ao 24, um grande ensinamento de Paulo para o povo de Efésios. E você vê que ele fala justamente para os gentios que se converteram ali e que viviam dissolutamente. Mas quando você lê em Efésios, você vai ver Paulo falando a todos eles, do capítulo 1, no verso 3 em diante, ele fala das bênçãos de Deus em Cristo, o autor da nossa redenção. Então ele começa a explicar, olha, as bênçãos vêm de Deus, porque foi Cristo. Então Paulo, no versículo 15, ele ora pelos que se converteram, os crentes que estavam ali em Éfeso. Ele ora, porque oração, irmãos, é a arma do crente, é a arma daquele que tem realmente Jesus, aquele que você mesmo disse, habita, Senhor, no meu coração. Você sabe que o teu coração é de Cristo, se é de Cristo mesmo, chama Ele, habita, Senhor, é teu esse lugar, e eu quero te adorar, eu quero tomar a tua direção, como o louvor que nós te louvamos. Então no capítulo 2 ele vem falando, olha, do pecado, da perdição, da vida que viviam, e ele traz explicando para a salvação que foi dada pela graça de Cristo, pela graça de Deus, porque a graça alcançou a todos, a graça alcançou aquele povo que não era povo de Deus, e pela graça foram alcançados. E ele vem explicando, conversando com esse povo. Então ele começa a explicar do verso 11 em diante, ele começa a dizer que os gentios e os judeus, eles são unidos pela cruz de Cristo, porque a cruz foi o lugar aonde Jesus cumpriu o que ele veio fazer. Ele veio para dar a sua vida por amor de todos. Então na cruz, ali, ele disse, está consumado. Ele pagou um alto preço para unir todos, inclusive os gentios com os judeus que se achavam
únicos, escolhidos. Mas o Senhor estendeu a graça para todos. E ele vem falando no capítulo 3 sobre a vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Ele vem defender, falando sobre as questões, porque ele foi chamado, e ele está explicando passo a passo. E no capítulo 3, no verso 14, Paulo para de novo, ora novamente, porque nós necessitamos de oração, precisamos orar um pelos outros. Irmãos, temos que orar, é a arma do crente, a arma daquele que sabe o Deus que serve, porque é pela fé, não é pelo que nós vemos, não é pelo que o mundo vê, mas é pelo que nós cremos. A fé é a firme certeza daquilo que nós não enxergamos, mas nós esperamos, nós sabemos pela fé que Deus está a nos ouvir, e Ele quer nos abençoar, Ele quer cuidar de nós, Ele quer nos transformar, Ele quer fazer de nós povo lavado e remido no seu sangue, mas que ande segundo a sua palavra, segundo o seu querer, não o meu e o seu querer, porque o que nós queremos muitas vezes nos afasta de Deus. Por isso temos que orar, como bem orou a irmã, que seja feita a vontade do Pai, do Senhor Jesus, porque nós não sabemos das tratativas de Deus na vida de ninguém. Então nós temos que orar sabendo pela fé que Ele é fiel para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou pedimos. Aleluia, porque Ele é Deus. Então no capítulo 4 ele vem falar sobre a unidade da fé, ou seja, amados, unidade é quando estamos juntos, é quando você está junto com a fé inabalável naquilo que você ora a Deus. Se você ora com dúvida, não vai passar do teto, não vai passar daqui, vai ficar por aqui mesmo. Por isso tem que haver uma unidade da fé, ou seja, creia de todo o coração e com toda a sua alma e diga: eu creio que o Senhor é fiel e Ele é justo e Ele é um Deus de milagres. Ele é Deus de milagre. Aleluia, aleluia. E no versículo 7 ele fala do seu ministério e o serviço de quem? Dos santos. Ou seja, olha, vocês aceitaram Jesus, não é para ficar aqui passeando, achando que está em um lugar de férias. Não pense que você está aqui e não tem um chamado de Deus, alguém que precisa fazer algo para agradar aquele que te alistou, aquele que te chamou, aquele que tirou a nossa vida. Eu sei da onde Deus me tirou, irmãos, eu sei da onde eu estava. Ele me trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Para ficar parado? Não, nós temos deveres. E ele começa a falar: você tem serviços, tem que servir a quem? A Cristo, a Deus. Se um servo que não serve para nada. Simples assim. Como você diz que serve a Cristo e que é servo dele e não serve para o serviço qual você foi alistado? Então ele vem falando do verso 7 em diante: olha, vocês têm serviço. Então no capítulo qual nós lemos, capítulo 4, versículos 17, aí ele entra na questão da santidade cristã, que é oposta à dissolução. Ou seja, o que o inimigo quer é desfazer, é separar, é dissolver
a igreja, as pessoas que estão dentro da igreja, estão buscando o Senhor, mas não entendem que precisam buscar a santidade de Deus, precisa se santificar, porque sem santificação ninguém verá a Deus, é a palavra. Então é necessário que venha se santificar, aleluia, ele vem falando. Agora, irmão, quando nós lemos Paulo, de todas as epístolas que Paulo vem escrevendo, Paulo, ele tem uma preocupação extrema, ele é muito preocupado, e nós também temos que estar como Paulo também. Paulo, ele se preocupava muito pelos cristãos que aceitaram Jesus, que estavam vivendo no mundo, mas que não eram, eles estavam livres do mundo, mas viviam no mundo. É uma coisa até para eles entenderem, ou seja, eles estavam inseridos no mundo e ao mesmo tempo permanecendo livres do mundo. E é aí que via o grande conflito, e é o conflito que muitos vivem. Meu amado, nós estamos em Cristo, amado, nós estamos só de passagem. Aqui neste mundo nós estamos de passagem, mas nós temos a certeza que Jesus foi preparar um lugar, e existe um lugar, existe uma nação santa, a qual nós queremos e nós glorificamos a Deus por Ele criar esta cidade santa, e que Ele mesmo diz que vai vir buscar a sua igreja. Então tudo aqui, tudo neste mundo passa, mas a palavra de Deus jamais passará da nossa vida, se estivermos a palavra dentro do nosso coração, aleluia. Então, quando Paulo começa a ensinar, irmãos, ele ensina aos crentes sobre as doutrinas essenciais da fé. Ele vem falando, explicando, mostrando a ele, e ele sempre usava palavra de ação. Ou seja, porque, irmãos, nós temos que ter ação. O crente não pode ser aquele crente parado. Você não pode ser uma pessoa que diz que tem Jesus, lê Bíblia, canta louvores e não tem uma ação para mostrar que você verdadeiramente crê no Jesus que te chamou e te chama pelo nome. Tem que haver ação, não pode ser parado, não pode ser aquela coisa achando que aceitei Jesus, está bom. Não, irmãos, tem que haver ação, tem que haver algo que mova o coração de Deus em nosso favor. Você foi chamado para agir, para trabalhar, para ter uma ação de um crente que toma posição de crente, não que se esconde por trás de algo, sabe? Ninguém sabe que ele é de Jesus, ninguém sabe que ele serve, ninguém sabe, ele nem abre a boca, porque ele até pensa, se eu abrir, vão descobrir que eu sou de igreja. Meu amado, tenha ação de crente, fale do amor de Jesus, não retroceda nunca, olhe para frente e diga: Jesus é o meu general de guerra. Aleluia, aleluia. Nós lemos no capítulo 4, verso 17 ao 23, sempre tem comandar, tirar e colocar, para descrever a maneira intencional que os cristãos deveriam viver. Paulo nunca escreveu uma fé passiva, ele jamais escreveu isso, irmão, mas ele sempre escreveu uma fé que era manifestada através das ações, sabe? Você diz que crê, mas não tem ação nenhuma de quem realmente crê. Se você crê, meu amado, vai com ousadia, pede ao Senhor, que o Senhor te encha do Espírito Santo de Deus, e com ousadia você repreende o inimigo, porque você sabe o Deus que você serve. Então você trabalha para Cristo, é para Jesus que você trabalha, é para o Senhor da vida, o autor da vida. A morte quer te parar, mas você tem a vida,
a vida eterna está conosco, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Ele é vida, e é vida com abundância. Não deixe que nada pare você e as suas ações, para agradar a Deus, não ao homem. As pessoas estão fazendo muitas coisas para agradar ao homem, fazendo ações, coisinhas. Não, irmãos, faça as coisas que agradam a Deus, porque a palavra de Deus é que nos sustenta e nos coloca de pé. Aleluia! Então, quando Paulo fala sobre como alguém deveria viver sua fé, Paulo escreveu: não mais andeis como também andam o quê? Os gentios. As pessoas entraram e querem viver do mesmo jeito. As pessoas aceitam Jesus. Venha como você estiver, é verdade. Mas as bagagens do Egito, fique lá fora. Moisés, ele tinha a aparência de um homem do Egito, de Faraó do Egito. Ele tinha toda a maquiagem do Egito, ele tinha toda a aparência do Egito, mas ele teve um encontro, ele entendeu o chamado, então ele se retira. Então toda aquela aparência egípcia dele foi diluída, porque Deus transforma o homem de dentro para fora. Ele voltou, mas de barba, cabelo grande, com autoridade envergada por Deus. Para quê? Para libertar o que estava oprimido e preso na mão de Satanás, do diabo. Porque ele é uma tipologia de Cristo, aquele que liberta. E você é chamado, e você é chamada para pregar a palavra. Para quê, irmãos? Para ganhar carro, mansões? Não, para libertar os que estão perdidos e os que estão aprisionados no pecado. Então você tem que se encher e tem que ter a ação de quem realmente vive a fé que você professa. Aleluia! E ele fala dos gentios: não viva como eles, vocês agora são diferentes, vocês aceitaram Jesus. Para que esse jeito? Para que as mesmas situações? Para que viver a mesma maneira? Pare, olhe para o autor e consumador da fé. Jesus tem muito mais para oferecer, porque a felicidade não está no estereótipo. A felicidade do homem não está no que ele ostenta, no que tem. Não, irmão, a felicidade é de dentro para fora. E se você tem Jesus, você é feliz em Cristo. Aí quer mostrar. Hoje nós vivemos um mundo de ostentação, todo mundo quer mostrar, todo mundo quer o modismo. Irmãos, a nossa moda, nós não vivemos de moda, nós vivemos de palavra, nós vivemos da palavra do Senhor, e temos que viver a palavra de Cristo, e vivermos uma paz que o mundo não consegue entender. O mundo dá a paz dele. Tem gente que só é feliz se tiver sei quantos seguidores. Meu amigo, você não tem que ter seguidores, você tem que ser seguidor de Jesus Cristo. Siga Jesus. Ele mesmo disse: aquele que quer vir após mim, tome o quê? A sua cruz e faça o quê? Siga-me. E muita gente querendo seguidores. Que você seja, irmãos, verdadeiramente um discípulo de Cristo e faça morrer essas coisas que eram do mundo e que nós vivíamos no mundo. Aleluia! E ele vem dizendo: os crentes não devem jamais modelar seu estilo de vida no padrão dos que não são crentes. Pessoas que não querem nada com Deus. Eu lembro, irmão, que muitos queriam ser pastores, mas hoje quer ser DJ, quer ser não sei o quê, um monte de coisas aí. Meu amado, você tem que ser um servo valoroso que quer sim servir a Jesus de maneira
correta, firme e constante naquele que vai e já te deu, ele já morreu por nós para nos dar a vida eterna. Não troque a eternidade por coisas pequenas e passageiras. Aleluia! E ele vem dizendo: pare de moldar esse padrão deles, porque isso não vai levar a nada. Vocês ficam olhando e estão cercados de pessoas ao redor de vocês. Meu amado, nós somos cercados de uma grande testemunha de pessoas, está escrito na palavra. Então eles estão a nos observar, que sejamos agente de transformação e não transformado pelos que não querem Jesus. Que você seja usado para transformar aquele que vivia numa situação de morte eterna, e você vem e prega a palavra para ele, e Deus, o eterno, o Espírito Santo entra no seu coração. E quando Deus entra no coração do homem, ele transforma o homem de dentro para fora. Aí você vê aquele que um dia andou só Jesus, só a misericórdia, e vê ele transformado. Isso não tem valor. Aleluia! Nada paga isso. Aleluia! Deus é bom, Deus é eterno e Deus é maravilhoso. Aleluia! Glória seja dada a Deus. Ai, meu Pai. E ele vem dizer, ele descreve andar como modo de pensar. Veja bem, não ande, mas ele traz como pensar. Porque na verdade, irmão, o inimigo atua na mente, ele atua na sua mente, ele quer deturpar a mente, ele quer atacar a mente, ele quer fazer você entender que você é feliz do seu jeito, porque você desse jeito está bom, e você começa sendo trabalhado na sua mente para se afastar de Deus, porque o inimigo, ele quer destruir aquele que está seguindo Jesus, ele quer parar a caminhada do crente. Aleluia! E ele diz, na vaidade dos próprios pensamentos, ou seja, de agir, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Efésios 4, 17 e 19. Seus pensamentos e modos eram fúteis, imagine, e depravados. E tinha pessoas querendo copiar isso e viver isso, longe de Deus, achando que estava bem, mas não estavam bem. Eles estavam vivendo dentro da igreja, vivendo a palavra de Deus, mas querendo andar de qualquer jeito dentro da casa do Pai. Isso nos traz para hoje, irmão. Isso nos leva para que a gente venha pensar como está a nossa vida, como nós estamos andando com o Senhor, como você tem se comportado verdadeiramente em Cristo, como você tem andado, como você tem feito a obra de Deus de qualquer jeito. Aleluia, 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 Deus. Porque na verdade esse povo estava obscurecido no entendimento e tinha corações endurecidos. Em geral, pecadores que não se arrependem, eles são incapazes de reconhecer os seus pecados, e a verdadeira, o que ele está fazendo é uma rebelião contra Deus, e a consequência final é a perdição eterna, é a morte eterna, é descer, irmão, para um abismo sem Deus, sem Jesus, porque não quer Deus, eles querem viver a vida sem Deus. E você acha que nós estamos hoje num contexto diferente? Não, nós estamos em uma situação pior, infinitamente pior. Então, irmão, nós somos cercados por tudo, por muitas coisas que querem nos afastar da palavra, querem nos afastar de Cristo, querem nos deixar dentro da casa do Pai, dentro da igreja, mas sem vida.
vem para a igreja. Já virou até um social. Ele vem, quer cumprir, mas não sente mais nada, está frio. Isso é ataque, são situações do mundo que nos cerca, como nós estamos vivendo o nosso pensamento com as coisas que são de Deus. Os corações estão endurecidos, não querem, eles se afastam. Nenhum crente, irmão, deveria proceder com este tipo destrutivo e estilo de vida pecaminoso. Ele está falando para dentro de uma igreja, irmão, que era Paulo. Imagine hoje. Eles estavam na igreja vivendo de maneira pecaminosa. Irmão, nós não podemos brincar com as coisas que são de Deus de modo algum, irmãos. Porque o Senhor, Ele é justo, Ele é amor, Ele nos ama, mas Deus é justo, Ele não é injusto, Ele não é um Deus que vai fazer as nossas vontades. Você vive de qualquer jeito e está bom. Não, tem que haver arrependimento, tem que haver conserto, tem que haver verdadeiramente sinceridade na alma, reconhecendo que precisa se consertar e se consertar rápido e dizer ao Senhor: me ajuda, Deus, porque eu não quero viver dessa maneira. E hoje muitas pessoas estão esfriando a sua fé, vivendo. A internet está cheia de coisas, de pessoas que copiam e acham que está bom. Não está, irmãos, não está. Tem que haver busca, tem que haver santidade, tem que haver arrependimento, tem que haver transformação, porque Jesus transforma o homem. Aleluia. Ele vem falando sobre, olha, vocês foram redimidos do pecado, Jesus pagou um alto preço, e tudo isso foi através da obra na cruz. Jesus pagou o preço, eles foram reconciliados com Deus, o Pai Todo-Poderoso, e eles podem, ele estava dizendo, olha, vocês podem obter força, poder, para resistir ao quê? À tentação. Você acha que não tem, irmãos? Nós vamos viver uma batalha constante, não adianta. Eu e você, a maior batalha é com o nosso próprio eu, é com a minha vida, é com a tua vida, não é com a vida de ninguém. As vidas das pessoas que estão ao teu redor, nós temos é que orar e pedir um pelo outro, mas a maior batalha é a interior, é com nós, é com você mesmo, é com aniquilar o meu eu, é aniquilar a minha soberba, é aniquilar a minha altivez, é aniquilar tudo que não agrada a Deus. É uma luta constante, porque nós estamos na carne. Então nós temos que entender que Deus é o Deus tão poderoso que Ele pode nos dar força para vencer a tentação. Só Ele, só Ele. Não existe nenhum outro que pode nos livrar, irmãos. Aleluia. Então todos aqueles, ele vem falando, olha, vocês todos que aceitaram Jesus, disse sim para Jesus. Você não disse? Disse. Então, em primeiro lugar, irmãos, abandonar os seus antigos hábitos pecaminosos é o primeiro passo. Aceitou Jesus? Então, abandonar seus antigos hábitos pecaminosos, é o que nós lemos em Efésios 4, 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Tem pessoas que aceitam Jesus e quer viver da mesma maneira, acha que está tudo bem. Não está. Tem que largar, tem que dizer ao Senhor: me ajuda a abandonar essas práticas, essas situações. Se a pessoa, quem rouba não rouba mais, quem fala mentira não fale mais. Aquele que vivia
falando dos outros. Para de ser fofoqueiro, parou, tem que parar. Aquele que fazia cambalacho, enganava todos, tem que parar, porque você tem que abandonar o velho hábito, porque o Senhor, se você aceitou Jesus e você retém isso, como Ele vai trabalhar de dentro para fora? Jamais, porque você não quer, você não deixa, você faz tudo, mas isso aqui não, Senhor, isso aqui não dá, então você não quer a transformação verdadeira que o Senhor quer dar a cada um que aceita Ele como seu Salvador. Sozinho, jamais a gente vai poder, irmãos, mas com Cristo nós vamos vencer essas batalhas espirituais. Tem que haver transformação. Em segundo, temos que renovar a nossa mente. Aleluia. Temos que renovar a nossa mente. Olha o que está em Romanos capítulo 12, eu vou ler para os irmãos. Romanos 12, no verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você tem que ter isso. O culto, irmão, a Deus virou muitas coisas. Virou até show e vai por aí afora. E as pessoas acham que está tudo bem. Não, irmão, seu culto tem que ser racional. Você tem que entender que você precisa de transformação, você precisa de arrependimento, você precisa de transformação, você precisa se arrepender dos pecados, precisa de Deus para vencer as tentações. Eu não tenho. Todos têm. Todos têm. Todos nós temos as nossas lutas. Temos as nossas lutas. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do quê? Do vosso pensamento, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Não é a minha vontade, não é a nossa vontade, mas é a agradável vontade de Deus. Ou seja, tudo que Deus tem para mim e para você é agradável. É agradável. Tem que renovar o quê? A mente. Então, irmão, primeiro, abandonar as coisas, abandonar aquela vida que nós vivíamos. Tem que abandonar os seus antigos hábitos pecaminosos. Aceita Jesus, mas está pecando no mesmo jeito. Meu amado, ainda não se converteu, ainda não teve um encontro com Jesus ressurreto, porque não tem como. Deus transforma. Como? Aceitei, mas eu estou do mesmo jeito, da mesma maneira, abandonei muitas coisas. É tudo o que não agrada a Deus tem que ser abandonado. Aleluia. Ele vem falando para uma igreja que estava lá, imagine, irmão, nessa época como eram as coisas, mas no meio deles tinha pessoas que viviam copiando as coisas que eram do mundo, de pessoas depravadas. Imagine, irmão, nós não estamos falando de qualquer um, estamos falando de Paulo. Imagine hoje, irmão. Por isso eu louvo a Deus por esse ministério que prisma pela palavra, porque a palavra é que transforma nossas almas e a nossa vida. A palavra é que nos fortalece, a palavra que nos levanta, a palavra que nos faz vencer as tentações. Se tem que correr, corra, fuja, como também José fugiu.
Aonde tem colocado os seus olhos, os seus pensamentos, o que você tem falado, irmãos? Nós estamos vivendo os últimos dias. Vigiai, pois o Senhor está voltando. Aleluia, glória a Deus. Renovar a mente. E em terceiro, colocar a sua nova natureza criada por Deus para a verdadeira justiça e santidade. Olha o que ele está dizendo, irmãos. Está no verso F, Efésios 4, 24. O que nós lemos. Então, irmãos, colocar a sua nova natureza criada por Deus. Quando você disse sim para Jesus, amado, Jesus, Ele te salvou, Ele te trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. É Deus que transforma o homem de dentro para fora. Não queira se transformar de fora para dentro para mostrar aos outros. Não queira, irmão, colocar uma vestimenta, se vestir como crente, falar como crente, parece crente, mas não vive o que o Senhor quer que viva. Muitos estão vivendo, enganando-se a si mesmo, porque não querem entender que precisa urgentemente da justiça e santificação de Deus. Olha o que está escrito no 24. E vós revistais do novo homem. Aleluia. Quando ele fala homem, é homem e mulher. A nova mulher. Você vivia só Jesus. Eu vivi uma vida que só misericórdia. Não pise no meu calo. Lembra que todo mundo falava? Não pise no meu calo. Acabou. Nem calo você tem mais, porque Jesus arrancou o calo. Não pise, pisa. E se tiver de pisar, vai pisar, e você vai dar glória e glorificar o nome do Senhor. Porque você é um novo homem, uma nova criatura, criado por Deus, para fazer grandes coisas na obra de Deus. Um novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da onde? Da verdade. Se a pessoa está na igreja, irmão, não está vivendo a verdade. Pastor não vê, irmãos não vê, esposa não vê, ninguém conhece ninguém, irmão, eu conheço, não conhece. Quem conhece é Deus. Deus conhece o homem no profundo, nada fica oculto, escondido de Deus. Deus sonda o coração do homem, Deus sonda a mente. Antes de eu abrir a boca, Ele já sabe o que eu vou falar, porque Ele é Deus. Amado, essa igreja, esse ministério, Deus tem algo grande para cada um, irmão, aqui. Alegre-se no Senhor, tenha esta certeza e dizer: Jesus, eu sou uma nova criatura em Ti, ó Pai. O velho homem está querendo vir se aproximar de mim, Senhor, não permita. Bota joelho no chão, vai orar. O que você tem visto? Aonde estão os teus olhos? Se teus olhos, irmãos, é escuridão e trevas, densas trevas que nossos olhos, irmão, esteja pautado nas coisas que são de Deus. Tire, se você está vendo que não dá mais para ficar olhando, arranca, tira isso da sua vida. Tem muita gente presa em pornografia, presa em fofoca, presa em tantas coisas, mas você foi liberto pelo sangue de Jesus. Jesus te libertou. Não deixe um aparelho te prender, não deixe uma televisão te prender, não deixe uma novela te agarrar, te botar correntes, não, porque nós não somos desse mundo, estamos de passagem aqui.
Eu quero estar com Jesus naquele grande dia, irmãos. A vida é um sopro. Não podemos brincar com as coisas que são de Deus. Como está a tua vida diante do Senhor? Aleluia. Então Paulo vem mostrando, sabe, a vida de um crente em Éfeso. Ele revela um processo maravilhoso de Deus na vida das pessoas, mostrando no qual Deus trabalha de dentro do crente para mudá-lo. Jesus, ele quer mudar a pessoa. Paulo está dizendo, olha, escuta, olha você, Deus, ele quer trabalhar, ele quer te fazer uma nova pessoa. Para de olhar as coisas que são do mundo, para de copiar as coisas que ele quer uma coisa com Deus, não, então não copie, não olhe, não perca seu tempo, mas se agarre mais na palavra, se agarre mais no Deus que te salvou, se agarre mais naquele que pode dar o que o mundo jamais pode dar, a salvação eterna, porque Jesus é o nosso Deus. Aleluia! Aleluia. O descansar na obra de Jesus Cristo por nós não significa, irmão, que nós somos inativos. Não. Jesus já me salvou. Não. Você tem que ser ativo na obra, você tem que ser ativo na tua vida espiritual, você tem que ser ativo nas tuas orações, você tem que ser ativo na palavra, você tem que ter atividade diante de Deus, fazendo o quê? A obra dele, fazendo a vontade de Deus e dizendo, Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade. Aleluia. Aleluia, Deus. Aquele que estava com a vida cheia de pecado, esforços fúteis para ganhar mérito diante de Deus, nossas vidas podem ser transformadas, irmão, pelo nosso relacionamento com Deus. Se você não tem um relacionamento com o Senhor, com Jesus, com Deus que te chamou, não vai ter transformação, irmão. Conversa mais com teu pai, conversa mais com Jesus, conversa mais com Deus, peça mais ao Senhor, creia. Irmãos, nós não adoramos um Deus que é uma fantasia, coisa criada da mente humana, não. Ele é um Deus real, Ele é vivo, Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é excelso, Ele é o todo-poderoso Deus do universo. Deus do universo, a Deus toda a glória. Aleluia! Aleluia! A Deus toda glória seja dada a Ele. Aleluia! Aleluia! E todo esse momento de pecado, de coisa, se transformou possível através de quem? De Jesus. Sem Jesus, irmão, o que seria de nós? Tudo foi possível, Ele está mostrando a ele, olha, para vocês foi Jesus. Tudo foi possível pelo sacrifício de Cristo. Ele mesmo escreve nessa carta anteriormente, ele diz, pela graça sois salvos, mediante o que? A fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Tinha gente lá dentro achando que estava fazendo muita coisa, achando que era o tal. Ele diz, para, não é isso, é pela graça. Para que ninguém se glorie, para que nem ache, eu faço, eu sou, pare. Nós somos necessitados de Deus, nós somos necessitados da graça, nós somos necessitados da misericórdia do Senhor, e para que Ele possa nos ajudar na nossa caminhada,
é oração, é prostrado, é arrependimento, é reconhecimento de que sem a palavra do evangelho da salvação, nada podemos fazer. Aleluia! Glória a Deus! Com a ajuda de Deus, podemos aprender como nos revestir do novo homem. Aleluia! Quer se revestir do novo homem? Peça ao Senhor, busque mais, olhe, faça uma retrospectiva da sua vida. Como está a tua vida? Como está a tua caminhada com Jesus? Faça essa retrospectiva, peça a Ele, é Ele que faz de maneira tremenda, Ele é o Deus que faz você e eu chegarmos a esse nível de um novo homem e uma nova mulher, e Ele dá isso graciosamente a todos que confiam nele. Tem que confiar nele, aleluia. Então no capítulo 5, sede pois imitadores de Deus como os filhos amados, e ele vem no versículo 3 do capítulo 5, o fruto da luz das obras das trevas. Ele fala o fruto da luz, ou seja, das coisas que são de Cristo, e também os frutos das coisas que são das trevas. Ele vem explicando, mostrando, para que as pessoas entendam que você é chamado por Jesus para ser a luz deste mundo. Você tem a luz que é Cristo, que a luz da palavra do evangelho brilha aonde você for, aonde você estiver. As pessoas olham para você e dizem: eu não quero ser um crente igual a esse, igual a essa, é melhor não ser nada. Então a luz tem alguma coisa errada. Você tem a luz da salvação que é Cristo. Então nós temos que viver a vida que agrada a Deus, aleluia. E ele trata do lar cristão, do marido, da mulher. Ele trata do lar cristão, dos filhos e dos pais. Ele vem tratando dos senhorios, dos que têm o poder, do que é servo, os que não são servos. Ele vem explicando tudo. Aí ele entra em algo, e no capítulo 6, versículo 10, que foi pregado aqui na quarta-feira, tremendo, sobre a armadura de Deus, aleluia, a armadura, para vencer tudo isso, aleluia. Ele faz uma analogia, ele começa a mostrar o que estava em evidência, ou seja, alguém que os jovens olhavam, e como muitos não queria ser o quê? Um soldado romano, aquela roupa, palamentas, né? E eles viviam, era do exército romano. Então ele traz a analogia de um soldado, e ele começa a falar. Agora ele diz que a nossa guerra, aí ele traz, não é contra a carne nem o sangue, aí ele traz para o espiritual, porque a nossa batalha é espiritual. Você, meu amado e minha amada irmã, você está numa guerra espiritual tremenda, porque o inimigo, ele não para de atacar. Tudo que está em volta da nossa vida, temos que ser vigilante para não cairmos, para não deixarmos de sermos, usado por Deus, e daqui a pouco você está murcho, está parado, está uma pessoa que as pessoas olham, está morta, está sem brilho, está sem luz, entra e sai, ninguém sabe, porque está assim, abatido, porque precisa tomar toda a armadura de Deus, para enfrentar todas as coisas que vêm contra a nossa vida, no sentido espiritual das coisas, aleluia. Os soldados romanos, eles tinham, a sua formação era por Roma, a sua formação era por César, o imperador, e eles davam a vida de forma, entregava em batalha por Roma e por César. Eles não andavam sozinhos,
sempre tinham dois. Eles não viviam um só. E ele está fazendo uma analogia sobre isso, sobre a armadura, sobre as vestimentas, sobre a espada, sobre todas, o capacete. E ele vai falando, e ele está mostrando. Então, na mente deles, muitos queriam ser como aquele soldado. Queria ser um soldado romano, porque estava em voga, todo mundo queria. Quem não queria? Aqueles jovens. Mas aí ele vem mostrando que aqueles soldados, eles não andavam sozinhos, eles tinham dois. E no meio da batalha, um protegia o outro, com espada, com escudo. E aquele que encostava no outro, ele sabia que o que estava atrás dele ia defender a sua retaguarda contra o inimigo. Ele confiava e sabia que aquele morreria de forma, se entregava por eles estarem juntos, sabe? Um lutando com o outro, um lutando, defendendo o outro, está ali, está em guerra. E assim, amado, é o crente. Por isso Jesus diz, mandou de 2 em 2, vai, prega de 2 em 2. Amado, nós precisamos um do outro, porque ninguém faz a obra sozinho, não. Nós somos um corpo, nós temos que estar junto. Quando nós se revestimos das coisas que são de Deus, quando você está precisando de algo, você diz ao irmão, irmão, eu estou numa batalha, ora por mim. Ele sabe que aquele crente, aquela mulher de oração, está orando pela vida dele, está com o escudo da palavra, está com a espada que é a palavra, está com a sandália do evangelho, está com o capacete da justiça sobre a sua cabeça, está orando, porque há uma batalha, uma guerra acontecendo. Então ele está dizendo, olha, tomai toda a armadura de Deus. Mas a guerra não é essa de ficar matando, conquistando exército, não. É a guerra espiritual. Nós somos chamados para lutar o bom combate do Senhor. Ele mesmo fala para Timóteo, no capítulo 2 Timóteo capítulo 2, verso 3, olha, vem e milita comigo, sofre comigo, batalha comigo e luta comigo como um bom soldado. Ou seja, existe o bom e existe o mau soldado, e isto é real. Eles têm a mesma vestimenta, eles são soldados, mas muitos não eram bons, muitos abandonavam o campo de batalha e fugiam, muitos não faziam, porque, irmãos, não adianta. Aonde tem um grupo muito grande, tem muitos que estão no meio, mas vestiram a camisa, vestiram este uniforme, mas não tomam posição verdadeiramente de um soldado de Cristo. Eles estão na mesma sintonia de parlamentas, eles estão, glória a Deus, aleluia, eles leem palavra, eles estão no meio, mas não tem verdadeiramente. Para ser um bom soldado, tem que fazer o que agrada a Deus, tem que fazer o que agrada a palavra de Deus. Mas muitos estão até vestidos como soldado de Cristo, mas não estão lutando e militando a verdadeira milícia de luta em favor da palavra de Deus. Estão apenas no meio, mas ainda não entenderam que precisam ser um bom soldado de Cristo. Precisamos, irmãos, estarmos juntos. Eu oro por ti, você ora por mim. Temos que orar um pelos outros, temos que estar juntos para vencermos essas batalhas espirituais que vêm sobre a nossa vida. A guerra não é contra fulano, beltrano, ciclano, não, contra principado, potestade, hostes espirituais da maldade que vive no espaço celestial. Então há batalha, há guerra, e nós não podemos jamais
desvencilhar a nossa atenção de vigiar as coisas. Vai beber água? Bebe, mas vigiando, vigia todas as coisas que te cercam, as coisas que estão te apresentando. Se você está vendo que aquilo não é agradável a Deus, você jamais pode achar que isso, Deus não está vendo, ora, foge se for possível, sai dali, mas não deixe que isso entre na sua mente. Aleluia! E ele fala: tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito. E ele vem falando com eles: olha, rapaz, vocês têm que entender que a coisa mais valiosa é a salvação eterna em Cristo Jesus. Ele vem explicando em Efésios, aos Éfesos, todas essas situações que eles estavam vivendo. E eu quero te dizer, nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus está voltando, Ele está à porta. Que a gente possa, irmão, rever os nossos conceitos das coisas que são de Deus. Que possamos olhar e ver se nós estamos vivendo como o mundo quer que a gente viva, ou você está vivendo como Deus quer que nós realmente vivamos a sua palavra. Porque quando você se reveste desse poder e você realmente toma todas estas palamentas, você é um soldado de Cristo. E nós temos que lutar unidos, porque eles nunca iam sozinhos. A igreja não anda sozinha. A igreja é unidade, tem que estar todo mundo junto. A pessoa que não entende isso precisa rever seus conceitos. E tudo que acontece, eu louvo a Deus que essa igreja está sempre lá, ora por isso. Acontecendo isso, é guerra, é situações, porque ela entende, ele entende, há um povo que ora. E a ferramenta e a arma mais poderosa é a oração. Então, nós estamos vivendo esses dias, os quais o Senhor nos separou para orarmos um pelos outros, para fazermos a vontade do Pai, para olharmos para Ele e dizer: Senhor, me ajuda a ser um novo homem, para ser transformado a minha mente, para que eu possa olhar só as coisas que são do alto e que nada venha nos entristecer, porque você faz parte do exército de Cristo. Você é um soldado de Cristo. Você foi alistado no exército de Cristo. Então, estejamos juntos, unidos, em uma só fé, em um só pensamento, em um só batismo, em um só Deus. A Ele e por Ele foi feita todas as coisas. O nosso Jesus é o nosso Deus. É Ele que nos ajuda. E Ele aqui nos ensina hoje que a gente tem que olhar, abandonar as práticas antigas. Tem gente que vive nisso. Aceita Jesus e quer viver a mesma coisa. Abandonou as práticas antigas? Abandonou. Aí mais. Vamos lá. Glória seja dada a Deus. Abandonar os seus hábitos pecaminosos. Renovar o quê? A sua mente. Irmãos, a pessoa que entra na igreja e quer viver com a mesma mente que vivia do mundo, com as coisas que são do mundo, precisa rever seus conceitos. Pensai nas coisas que são do alto, porque é do alto que vem o nosso socorro.
Pense nas coisas que são de Deus, espirituais, porque você é ou não é espiritual de Deus. Se você é escolhido de Deus e Deus está dentro do teu coração, você tem que ter a mente de Cristo e viver a vida para Cristo. E terceiro, colocar a sua natureza, criada por quem? Por Deus. Éramos criatura, mas agora Ele nos chamou, Ele nos deu o direito de sermos filhos dEle, pela graça, pelo amor, pela misericórdia. E é só isso? Não, precisamos colocar a nossa natureza por Deus para a verdadeira o quê? Justiça. A justiça de quem? De Deus. A justiça do homem? Não, a justiça que é de Deus. E ele diz mais, e a santidade, ou seja, sem a santidade ninguém verá a Deus. Então que nós possamos refletir hoje a nossa vida, como está diante do Pai, e glorificar o nome dEle, exaltar o nome do Senhor, agradecer por tudo que Ele fez, e pedir ao Senhor, Deus, livra-me dessas coisas que têm entristecido o teu coração, Pai. Chore, pensa, e Ele te fará um novo homem e uma nova mulher, levantado por Ele, alistado no exército, que tenha a espada, que tenha o escudo, que defende com a própria vida. Se Ele morria por Roma, nós temos que morrer a cada dia, o nosso eu, a nossa vida, as nossas situações. Aquele que morrer por amor de mim, ganhar a vida, é Ele que Ele mesmo disse, Jesus. E nós temos que morrer a cada dia o nosso eu. A batalha já começou. Eles morriam por Roma, porque eles achavam que a cidade Roma era absoluta e era luz. Era isso que eles pensavam. E as outras nações precisavam deles. Mas nós sabemos que a nossa nação santa tem a luz das luzes. O Pai das luzes está lá. E nós temos que entender isso. Se tiver de morrer por isso, que venhamos a morrer por amor da palavra de Jesus Cristo. Eles morriam por César, mas nós temos que morrer por Cristo, pela sua palavra. Aquele que morrer por amor de mim. Temos que aniquilar o velho homem, aniquilar tudo que não é agradável a Deus, mesmo que isso doa, arranque pedaços se for necessário, mas você faz porque você ama a palavra e sabe que está alistado no exército do Altíssimo e que você foi escolhido para um dia estar nos céus com o autor da glória, o Deus Todo-Poderoso, o que há de vir sobre as nuvens para buscar a sua igreja, Jesus o eterno, Jesus o tudo na nossa vida, o pão da vida, o Rabi da Galileia, o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso e o general de guerra, o Senhor dos exércitos. Ele está conosco. Jesus é a nossa vida, Jesus é o nosso tudo. Guarde isso no seu coração, creia, saia daqui dizendo: Jesus, eu quero ser usado por Ti, Pai, para ver uma alma, Senhor Deus, entregando a vida, se entregando ao Senhor da glória. Isso não tem preço. Quando você vê alguém que vivia no mar da lama, do pecado, da escuridão, das trevas, sendo levantado, usado, Deus te usando como instrumento vivo nas suas mãos, para resgatar o que está caído, o que a sociedade não quer, o que ninguém tem mais nada por ele. Você, com o amor de Cristo, com as ferramentas perfeitas de Deus, você vai entrar na batalha espiritual que os olhos humanos não veem, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele está conosco. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso tudo, o Senhor é o nosso Deus. Que você seja o novo homem,
criado por Deus para fazer a diferença nesse tempo dos fins. Jovens, levante-se como um Timóteo. Levante-se como um jovem que apregoou a palavra e não retrocedeu. Entrou dentro da sinagoga e falou na cara daqueles homens, dos hipócritas, dos religiosos. Falou tudo o que tinha que ser falado da palavra. E eles rangeram os dentes contra aquele jovem. Levaram ele para fora e ele não retrocedeu, porque ele estava alistado no exército de Cristo. Ele ia enfrentar a morte, a física, a tirar o físico, essa morte. A morte eterna é que está em questão. Pode matar o meu físico, pode me tirar, mas a minha alma pertence ao Senhor da glória, Jesus. A minha alma está em Cristo. O que eu creio é que Jesus morreu e ressuscitou e está com o Pai. Ele saiu dali para ser apedrejado, o jovem Estevão. E quando estava sendo apedrejado, as dores ele sentiu porque ele estava no físico. Mas ele, cheio do Espírito Santo de Deus, como o Senhor quer te encher, Ele quer te fazer um ganhador de almas. Apedrejaram Estevão. Ele olha para os céus e vê o terceiro céu aberto, e vê Jesus em pé à destra de Deus. E ele ora e diz: Jesus, não impute a eles mais este pecado. Não, ele perdoou aqueles que o apedrejavam. E Jesus dos céus olhou e disse: jovem valente, servo valoroso, um bom soldado que lutou até o fim e não retrocedeu, porque ele lutou o bom combate e subiu à glória com Deus. E é assim que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. Não retroceda, não olhe para trás, não pare na caminhada. Como bom soldado com o escudo da palavra, o escudo de Deus, enfrente tudo e todos, e jamais perca a sua fé em Cristo Jesus, o autor da vida, porque Ele nos salvou. Ele pagou um alto preço. Aleluia! Pode ficar em pé e nós vamos estar orando. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor Deus, nesta hora. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua infinita misericórdia, por tudo que o Senhor fez, Pai. Deus, ensina meus irmãos e irmãs, Pai, como eles devem agir, Senhor Deus, para buscar a santidade, Pai. Senhor, fortalece a minha irmã e o meu irmão. São tantas as lutas, Pai, são tantas as batalhas, são tantas coisas, Pai, mas a Tua palavra diz: aquele que não se embaraça com as coisas deste mundo, Pai, e que milita como um verdadeiro soldado. Que a gente não venha se embaraçar, meu Deus, com as coisas do mundo. Que a gente possa entender que o Senhor é o nosso Deus, o único Deus, que está dos céus, Pai, e cuida de nós. Que a gente possa entender, meu Deus, que o Senhor é um Deus santo, poderoso, grande e maravilhoso. Nos ensina, Senhor Jesus, a sermos Teus discípulos verdadeiros, Pai. Meu Deus, ensina meus irmãos e irmãs, meu Pai, que é necessário desfazer de tudo que não Te agrada, Pai. Perdoa, meu Deus, as nossas fraquezas, perdoa os nossos erros e pecados, Pai.
Meu Senhor da glória, enche, Pai, a nossa alma, nosso espírito, meu coração, o coração dos meus irmãos, com teu Santo Espírito, Pai. Enche meus irmãos com o Espírito Santo de Deus, para que eles possam, Deus, vencer as batalhas espirituais, para que eles possam apregoar a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, abençoa. Obrigado por esta palavra, Pai. Obrigado, Deus. Nos ensina, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Pai, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus.